Ora bem, hoje vamos tratar de um assunto que me parece muito curioso, muito saudável, por um lado, politicamente e socialmente muito positivo, culturalmente muito importante e portanto, é saudável que nós saibamos pegar neste assunto e saibamos promover esta matéria. Comecemos pelo princípio. A comunidade cigana existe em Portugal desde cerca do século XVI, né? Portanto, 1500 e trocas o passo, começam a aparecer, segundo a informação histórica, ciganos, membros das comunidades várias ciganas, porque são várias as comunidades ciganas em Portugal. E nasce logo desde esse princípio que uma divergência que tem a ver sobretudo com as características deambulantes, vagabundas da comunidade cigana e as características muito sedentárias das restantes comunidades que viviam na altura em Portugal, num período em que a nacionalidade não era ainda uma questão determinante e também a língua portuguesa estava, no fundo, a fazer-se. O que é que acontece? Durante esse período e até cerca do século XIX, na realidade, a discriminação, a xenofobia, o racismo sobre os ciganos foi o dominante, não só nas relações interpessoais, como nas relações do poder com essa comunidade. O poder, por várias vezes, tentou expulsar os ciganos, ameaçá-los de morte, no caso concreto, e só pontualmente, com Dom João IV, foi possível haver ali um momento de abertura para com a comunidade e de abertura para com aqueles membros da comunidade que, no fundo, já eram portugueses, que depois voltou a desaparecer, e só com o liberalismo no século XIX foi possível aceitar institucionalmente que a comunidade tinha os mesmos direitos e, obviamente, os mesmos deveres de todos os outros cidadãos. E começo por aqui para parabenizar António Costa, que de uma forma absolutamente brilhante, delicada, mas seca, explicou precisamente ao fascista do Sr. Ventura que há aqui uma questão central: os direitos e os deveres das pessoas, acima de tudo, são individuais, não são comunitários, não são coletivos. Nesta circunstância, as questões coletivas, os coletivismos, levam-nos também, como é óbvio, a recordar que o Salazar era um capitalista de Estado, tal qual, deixem-me brincar um bocado, o Stalin também o era. E com obviamente circunstâncias sociológicas e sociais bem diversas. Mas nesta circunstância o que está aqui em causa é que tentar neutralizar, penalizar, marcar uma componente da comunidade portuguesa é um erro crasso. Porquê? Porque a comunidade portuguesa não é hoje, e dificilmente posso dizer que alguma vez tenha sido uma comunidade, entre aspas, pura, se é que há essa ideia das comunidades puras, no caso concreto. Dizia até que o Hitler tinha sangue judaico, portanto, brinquemos um bocado com estas coisas. Na verdade, o que acontece é que Portugal é um país mestiço há longos séculos. Poetas escreveram no século XVII que em Lisboa se passeavam mais negros que brancos na cidade. O que significa que, como não houve genocídios, essas pessoas, muito provavelmente, quase garantidamente, estão no nosso sangue. Como está no nosso sangue as comunidades judaicas, como está no nosso sangue as comunidades árabes, todo o conjunto de comunidades que se passearam pelo espaço da expressão portuguesa na altura Império Português. Esta é outra realidade. Não podemos fugir ao facto de Portugal ter sido o primeiro império transcontinental português, logo seguido do espanhol, pelo menos o primeiro em potencial de dinâmica, de transformação, num contexto curioso, que tem a ver com a pouca população portuguesa e, portanto, com as características desse império muito comercial e muito na ponta das fronteiras da terra com o mar. E, portanto, das fortalezas, etc.
e não propriamente da colonização dos interiores. Esta realidade leva-me a falar agora de uma outra característica que eu penso ser essencial, que tem a ver com a capacidade de liderança demonstrada, tanto por Ricardo Quaresma como por António Costa. Ricardo Quaresma mostrou-se enquanto um representante de uma comunidade, da sua comunidade, da comunidade cigana, e deu a cara considerando e assumindo-se como aquilo que é de facto uma personalidade no espaço da expressão portuguesa, porque não é só no espaço português, é no espaço da expressão portuguesa. Quaresma é uma personalidade. Quaresma é um cidadão que demonstrou um conjunto de características que o levam a estar, evidentemente, nesse potencial de liderança e soube exprimir-se de uma forma espantosa, recordando inclusivamente o antifascismo do seu antepassado, do seu avô. É central esta questão. É dar continuidade àquilo que a família soube desenvolver. Nada com o fascismo, nada com o nazismo, tudo pela democracia, e é aquilo que o Ricardo Quaresma está a fazer quando, no caso concreto, esbofeteia de luva branca este cidadão que, no caso, vive à custa do futebol e não é capaz de perceber que o futebol é feito das mais múltiplas diversidades, até das diversidades ciganas. E aí, Ricardo Quaresma foi capaz de o demonstrar, foi capaz de o acentuar. E também António Costa, que no caso, com toda a sua firme delicadeza e frieza para com o fascismo, é capaz de explicar com um discurso ao nível do Sr. Ventura, ao nível futebolístico do Sr. Ventura, que ele levou uma banhada. E levou uma banhada porque se meteu por caminhos que não se devia ter metido numa sociedade tão diversa, tão culturalmente tão rica e tão capaz de se mostrar nessa diversidade e nessa riqueza como a sociedade portuguesa e, felizmente, como a generalidade da sociedade de expressão portuguesa. Ainda bem que nós somos assim. Na verdade, é esta característica que vale a pena também realçar. Dentro do espaço da expressão portuguesa, de tempos a tempos, felizmente, há quem seja capaz de se levantar e dizer: não é por esse caminho da uniformidade, não é por esse caminho do totalitarismo que o espaço da expressão portuguesa e que a sociedade portuguesa se pode e se deve encontrar e modernizar. É pelo caminho da assunção da sua diversidade, da sua riqueza biológica, da sua riqueza cultural. É isso que permitirá que Portugal consiga marcar um espaço na comunidade global.